Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo 2. Quando a gente estudou o Salmo 1, como ele só tinha 6 versículos, a gente estudou logo o capítulo todo. Então nós vamos ver aqui no decorrer do capítulo 2 se a gente estuda ele todo ou só a metade, deixa a metade para o outro vídeo. Se não for ficar muito longo, a gente estuda ele todo hoje. Se não, eu divido em 2 vídeos, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai ler até o versículo 6. Acompanhem comigo. Salmo 2, versículo 1. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Por enquanto, só até aqui. De vez em quando eu tenho que dar uma paradinha por causa do barulho lá fora. Mas dá certo. Irmãos, esse salmo é um salmo messiânico. O que isso quer dizer? Que é um salmo que ele é citado no Novo Testamento fazendo referência a Jesus. O Salmo 2, historicamente, ele faz referência a Davi, mas profeticamente ele faz referência a Jesus. Vamos começar com o versículo 1. Porque se amotinam as nações? Irmãos, enquanto as pessoas que obedecem a Deus estão meditando na palavra, os homens estão conspirando contra Deus. A terra inteira está rebelada contra o céu e contra Deus. As nações inteiras estão furiosas, não umas contra as outras, mas contra Deus e contra tudo que há na sua palavra. As nações, elas estão unidas, como se fosse num propósito de destronar Deus, como se isso fosse possível. É uma revolta grande contra as leis de Deus. É colocar a vontade do homem no centro da vida e deixar Deus de lado. Parte B do versículo 1. E os povos imaginam coisas vãs. A expressão coisas vãs quer dizer que o povo, que o homem vem planejando coisas inúteis. Eles querem ser grandes e sábios, querem viver sem Deus e querem construir altares para si mesmo. Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: levantar significa se preparar para a guerra. Ao longo da história, os reis e os grandes poderosos deste mundo, eles se levantaram para declarar guerra contra Deus. É um ódio tão grande contra alguém que eles nem conhecem e nem fazem questão de conhecer, porque se eles conhecessem, eles jamais queriam ter guerra contra esse Deus tão poderoso. Versículo 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Os homens, eles querem a todo custo se livrar de Deus, porque eles querem ser livres para cometer todo tipo de pecado. Eles querem ser os seus próprios deuses, que é para não precisar se submeterem aos limites impostos pela sua palavra. Para eles, o jugo de Cristo não é suave e nem o seu fardo é leve. A única coisa que as nações concordam é: não queremos que Deus reine entre nós. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deus reage rindo dessas pessoas que zombam dele. Gente, Deus tem bom humor, viu? Ele não está nem um pouco ameaçado por esses líderes que se acham donos do mundo. Muito menos por essas pessoas que fingem que ele não existe. O homem não pode abalar o trono de Deus, tanto que ele olha do céu e ri, zombando desses homens. Só para você ter uma noção de quem é esse Deus, basta Deus enviar um vento, que os ímpios se dispersam como a palha que o vento leva. Versículo 5.
Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Depois de rir, Deus fala. Deus, ele não precisa atacar, porque só o sopro da sua boca é o suficiente. No momento em que a maldade desses povos está no auge, aí sai a palavra divina contra eles. Esse versículo nos ensina que nem sempre Deus retribui a maldade do homem no momento em que ele está cometendo a maldade. Às vezes a gente vê pessoas tão más cometendo tanta maldade e a gente pensa, poxa, essa pessoa é tão mal, faz tanta maldade, nada acontece com ele, com ela. Mas pode ter certeza, Deus está vendo tudo. E no momento de Deus, ele vai agir. E a maldade que essa pessoa fez será retribuída da mesma maneira. Deus deixa, vai deixando. O homem, ele chega até a pensar que não haverá castigo. Mas no tempo de Deus, os tronos da terra se abalam. Versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus constituiu seu filho como rei dos reis. Jesus é o rei entronizado na cidade celestial de Sião. O rei que está no trono é ele quem governa a história. Ele levanta reis e ele também os derruba dos seus tronos. Assim como Deus levantou Davi, ele também levantou o Messias, o Rei dos Reis, e o seu trono jamais será abalado. Versículo 7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus, ele não faz reunião no céu, nem consulta ninguém para poder decidir alguma coisa. Ele não consulta ninguém, ele decreta. O reinado de Jesus foi constituído por um decreto de Deus. Essa expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, nos faz entender que nem Davi nem os anjos podem ter essa honrosa posição quando Deus falou no batismo de Jesus. Versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. O Filho Jesus, tudo é dele, e esta promessa está relacionada com a redenção. Mas o que isso significa? Significa que quando Jesus morreu e nos comprou com o seu sangue, ele viu e ficou satisfeito com o que ele fez. E Deus lhe deu muitos povos como sua parte da herança. Isso é nós. Então, gente, nós, a igreja, nós somos um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Nós fazemos parte da herança de Jesus. Que honra, hein? Como não honrar esse Deus? Versículo 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. A vara, ela tinha como função de um cajado de pastor para dividir o rebanho. Veio também a ser um símbolo de governo, também chamado de cetro. Quando se fala de um pastor de ovelha, se chama vara. Quando se fala de um rei, se chama cetro. Deus deu ao seu ungido uma vara de ferro. Com ela, ele fará em pedaços as nações rebeldes. Aqueles que não se dobram serão quebrados. O apóstolo Paulo disse, porque convém que ele reine, até que ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É muito fácil Deus destruir os seus inimigos. Lembra de Faraó? Seus exércitos e seus cavalos afogando-se no Mar Vermelho? Trazendo para os dias de hoje, vocês lembram do que fizeram no carnaval? Onde eles fizeram uma encenação de Jesus sendo arrastado e chicoteado pelo diabo? Certeza que todos lembram. E vocês lembram o que aconteceu com o mundo depois disso? Veio a pandemia, que matou milhões de pessoas ao redor do mundo. E isso foi só um sopro de Deus. Mesmo assim, o povo não aprende e continua zombando de Deus. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra.
Depois de Deus apresentar o Rei Jesus às nações da terra, ele dá conselhos que se submetam a ele. Ao invés de conspirar contra toda a palavra de Deus, as nações devem se submeter a ele. Povo da terra, entenda, não tem como vencer Deus. A guerra do homem contra Deus nunca terá sucesso, então é melhor se render a ele. Versículo 11. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Os reis devem fazer o bem com temor. E esse serviço não deve ser feito com arrogância, deve ser feito com santo tremor. Quando diz alegrai-vos nele com tremor, quer dizer que o Messias deve ser o centro de tudo que vamos fazer, que devemos fazer com alegria. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 12. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Os homens devem beijar o Filho, Jesus, e demonstrar a ele todo o seu amor, ao invés de se rebelarem contra ele. Beijar o Filho é visto como uma homenagem de submissão a ele. Imaginem comigo. Quando você tem um filho pequeno, você se inclina para beijar ele, não é? Com Jesus é a mesma coisa. Você deve se inclinar até o chão diante dele. Eu costumo sempre dizer, e essa frase me acompanha a vida inteira, e ela diz assim: não há vida sem Deus. Nos momentos mais difíceis, onde eu venho a pensar, Deus, está muito difícil, eu quero desistir, eu começo a imaginar a minha vida sem Deus. Daí eu começo a imaginar como é eu saindo como antes, me divertindo por aí. Aí eu penso, e Deus, onde fica? Onde fica no meio disso tudo? Aí na mesma hora eu penso, não há vida sem Deus. É sempre essa frase vem na minha mente. Não há vida sem Deus. Porque não há, meus irmãos. Não há. A gente pode sair por aí, pensar e achar que está se divertindo. Mas o vazio aqui dentro é grande. Porque nós necessitamos do nosso Deus para preencher todo o vazio que há em nós. Não há vida sem Deus. E é por isso que esse capítulo encerra com esta frase linda: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha, não há vida sem Deus, viu? Confirmando aqui. Amém? Então, meus irmãos, vocês gostaram do estudo de hoje? Tô sentindo falta dos comentários de vocês. Comentem aqui que eu preciso dos comentários de vocês. O YouTube só vai recomendar esse vídeo para mais pessoas se haver mais visualizações e mais comentários. Os comentários são muito importantes, tá bom? Então se inscreva quem ainda não é inscrito e comente aqui. Curte aí, tá? Dá um joinha. Então até o próximo vídeo.